Rafael Galo é o nosso convidado desta semana do podcast O Poema Ensina a Cair. Escritor brasileiro, vencedor mais recente do prémio Saramago com um livro A Dor Fantasma, leitor de poesia, que começou este interesse na adolescência, como com tantos de nós, e depois no início da idade adulta foi impactado por alguns poetas brasileiros e trouxe para o podcast, como costuma acontecer, as suas escolhas, que incluem autores brasileiros, mas não só, e até uma escolha surpreendente, porque é uma escolha musical. Rafael, queria pedir-te para lermos para as pessoas, para tu leres uma das tuas escolhas. Pode ser, por favor? Claro, sim. Olá, todo mundo. Obrigado, Raquel, pela conversa. Vou ler Congresso Internacional do Medo, do Carlos Drummond de Andrade, que é um grande poeta brasileiro. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Não querendo, Rafael, revelar tudo, porque as pessoas irão eventualmente escutar o podcast, porque é que tu quiseste trazer o tema do medo para as tuas escolhas poéticas? É difícil escolher um poema só do Drummond, mas esse tema do medo ele é muito importante, assim, acho que na minha história de vida e há muitas coisas, acho que eu lidei com muito medo e com muitos nãos também, assim, né, com muitas formas de se colocar em medo nas pessoas, e eu acho que esse poema ele fala sobre isso, né, sobre esse medo que ele até é impessoal, ele atravessa a história, ele tá lá antes da gente nascer e, na verdade, ele continua depois que a gente morre, né? Então, para mim, é muito comovente esse poema por mostrar isso, assim, o medo como uma força, inclusive, da humanidade, ou uma força política, né? Talvez devesse ser um assunto, inclusive, né, para a gente conversar. Para terminar este pequeno vídeo, queria perguntar-te, no teu caso pessoal, a poesia serve para quê? Bom, já falámos Olha, do facto de o Manuel de Barros ter dito que a poesia é um inutensílio e, portanto, não servirá para nada. Mas no teu caso pessoal, qual é a utilidade que tiras? Se bem que não devíamos usar esta palavra, mas vá, o proveito que sim, tiras. o proveito melhor, é. É porque eu acho que essa coisa de inutensílio também é servir de inutensílio, né? Porque eu acho que é um gesto também dessa libertação, né? De algo que, olha, não precisa ter uma função específica, não precisa gerar dinheiro, não precisa gerar prestígio, não precisa gerar nada além de si própria, né? E assim, e da própria força que ela contém, ou da própria capacidade de abrir uma janela no mundo, de trazer algo novo, de falar sobre sentimentos ou sobre realidades. Enfim, pode tanta coisa, assim, é quase infinito, né? E eu acho que isso, sim, eu acho que isso deve servir para alguma coisa, assim, né? Eu acho que não a utilidade no sentido pragmático, mas muito maior, né, para realmente extrapolar e ampliar nossa experiência de vida, assim, eu acho que isso serve muito, muito mesmo. Ampliar a nossa experiência de vida. Parece-me um ótimo resumo. Rafael, muito obrigada. Foi muito bom ter-te no podcast. Obrigado, Raquel, eu agradeço. Já sabe, se quiser conhecer melhor o Rafael Galo através das suas escolhas poéticas, basta escutar o podcast em todas as plataformas onde ele está disponível.